Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos para mais um estudo do Evangelho dessa noite, recebendo a nossa querida amiga Andréa Araújo, do Lar Sem Fronteiras. Faz um trabalho maravilhoso também e vai trazer um tema muito, acho que ela sabe falar demais disso, deixar aí vir as minhas criancinhas com um trabalho muito voltado com a infância. Vamos então fazer a nossa prece de início para que possamos entrar dentro de uma conexão de paz e de luz. Mestre Jesus, amigo sublime e incondicional de todas as horas, neste momento em que todos estamos voltados para um pensamento só, Senhor, com a vontade íntima, pulsante, de absorvermos as Tuas palavras, o Teu Evangelho, a Tua exemplificação, o direcionar que destes para cada um de nós, através dos Teus ensinamentos tão benditos. Tanto ainda aprender sobre Ti, Senhor. Tanto ainda visualizar e mergulhar profundamente na grandeza que o Evangelho nos traz. Que possamos, cada dia, termos a certeza da Tua presença em nossas vidas, o quanto que Tu estás vivo, movimentando, coordenando, direcionando este planeta. Que possamos não perder a esperança em cada amanhecer das nossas existências, em cada amanhecer do nosso dia. Que não percamos a esperança no mundo, no ser humano e em nós mesmos. Porque essa esperança vem de Ti. Que sejamos como essas crianças do Evangelho. Que possamos ir a Ti, Senhor. E nessa ida, descobrirmos o como podemos transformar e o quanto podemos nos transformar diante das realidades grandiosas da vida, do mundo. Que assim possamos, Senhor, sentir cada vez mais esse desejo de acordarmos todo dia e caminharmos em direção a Ti. Abençoa a nossa querida amiga que trará um estudo tão importante para essa noite. Abençoe a todos que estão aqui. Abençoe a todos que estão assistindo via online. Abençoe a todos que estão no mundo, no plano extrafísico, nessa grande assembleia que aqui se forma, para que possamos absorver cada um dos ensinamentos e transformar o nosso íntimo. Se conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. É um prazer sempre estar de volta a essa casa, onde eu sou recebida com tanto carinho. Trago um abraço lá do Lar Sem Fronteiras, a casa que eu trabalho no Bongi, né? Juntamente da nossa creche, com as nossas crianças, né? Com a pureza que eu digo, é muito interessante a percepção dessa passagem, exatamente para a gente entender até o processo que a gente vivencia lá com as nossas criancinhas na creche. Então, esse capítulo do Evangelho, ele fala da simplicidade e pureza do coração e que tem como item 1, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Só aqueles que têm um coração puro, tá? E no item 2, que é exatamente o item que a gente vai tratar aqui, que rapidamente ele diz: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que se lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para que os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança,
nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou, impondo-lhe as mãos. Está no Evangelho lá de São Marcos e está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele fala a respeito das crianças, que ele faz assim, ele estava no meio do povo e tinha algumas crianças que se aproximam e, como criança, começam a fazer algazarra. E faz mais ou menos como a gente faz. Quando as crianças começam a bagunçar, aí os discípulos começam a afastar e mandar as crianças se aquietarem, porque queriam escutar o mestre. E isso, na verdade, Jesus não gosta daquilo de ter as crianças afastadas, porque criança é criança. Então, você não pode esperar de criança nada que não seja exatamente essa alegria, essa espontaneidade. E aí ele pede que deixe vir as minhas criancinhas, né, que não estavam deixando ir, e ele diz, tragam essas crianças para cá. E assim, aquele que quiser, né, entrar e conhecer o reino do céu vai ter que se assemelhar a elas. E aí, se a gente parar prestar atenção no Evangelho, esse reino de Deus que ele diz, quem quiser entrar, quem quiser fazer parte, ser aceito no reino, tem que ser como uma criança, tem que se assemelhar como uma criança. E aí ele falava quase que diariamente nos seus ensinamentos sobre esse reino de Deus, que os próprios apóstolos tinham dúvida de onde é que era esse reino de Deus, onde é que está esse reino que ele fala tanto, que a gente precisa encontrar, que a gente precisa ser aceito, que a gente tem a necessidade, né, de estar no reino de Deus. Os próprios apóstolos tinham dúvida de onde está esse reino, que ele diz, só estará lá, só será aceito lá quem se assemelhar a uma criança. E aí a gente traz no capítulo, no Evangelho de Lucas, 17, versículo 20 a 25, onde Lucas coloca: nós vemos que alguns homens piedosos do seu tempo perguntaram a Jesus sobre o momento que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E aí é que eles ficavam mais confusos ainda, né? E assim, em choque. Se a gente parar para tentar entender como isso foi escutado, que ele dizia, onde é que está esse reino de Deus? Está entre vós. Ele não chegará ostensivamente, quer dizer, de repente alguém vai chegar, instituir o reino de Deus aqui, está tudo resolvido. Não vem ostensivamente, nem vai cair no nosso colo. E nem a gente vai poder dizer que o reino de Deus é ali, naquele país, ali naquela cidade ou ali naquela casa. Não está. O reino de Deus está entre vós. Isso deve ter chocado a comunidade da época, porque eles esperavam um Salvador, que no caso viam como o Mestre Jesus, vai ser o nosso Salvador. E para eles esse reino seria conquistado através do domínio, que Jesus iria resolver o problema político da ordem do local, e Jesus, a partir daí, como Salvador, iria reinar e instituir um novo reino, o reino dos cristãos, o reino de Jesus, né? Que seria uma mudança drástica no ambiente material em que se vivia, que Jesus viria para dominar e reinar e fazer um novo reino. E quando ele diz, não, o reino não vai ser aqui nem ali, vai estar dentro de vós, ninguém entendeu nada. Por isso que era tão difícil entender essa colocação e que a gente vai aqui buscar entender o que Jesus queria dizer, que para ser aceito no reino, certo? Para estar nesse reino era preciso se assemelhar às crianças. Porque na época se pensava que no ponto de vista material, né, externo, na conquista externa, diária, de domínio, né, de bens que a gente sabe que passam de mão em mão e que não é propriedade de ninguém. E aí, ainda na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, se coloca que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Porque ele diz lá, né? Só verão a Deus os que têm puro coração. E aí ele coloca que essa pureza é inseparável da simplicidade e humildade. E exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como exemplo de humildade. E aí, se a gente pensar na criança, né, como espírito eterno, porque a gente sabe que naquele corpinho infantil tem um espírito que já teve
muitas encarnações anteriores. E que a criança, o espírito, já tem uma bagagem anterior. Então, o que Jesus diz que a gente tem que ser como uma criança, semelhante a uma criança, se a gente olhar do ponto de vista do espírito eterno, a gente vai ver que isso não parecia justo. Porque o espírito tem uma bagagem, muitas das vezes, não muito boa. Então, a gente não sabe. Não dá para avaliar, porque cada individualidade, cada criança, cada espírito tem uma história. Mas quando Jesus falava que tinha que se assemelhar, ele não está falando do ponto de vista do espírito que está reencarnado ali. E sim, certo? Do corpo físico infantil, da fase evolutiva do ser encarnado que passa pela infância física e não o processo da evolução do espírito como um todo, que já tem uma bagagem anterior e que já tem muitas dívidas adquiridas, né? Que ainda carrega muitos equívocos. E sim, do corpinho, fazendo exata comparação das nossas criancinhas, certo? Da nosso período de infância. E aí, Jesus diria que, na fala do Cristo, ele não disse que o reino dos céus é para as crianças, e sim para os que se lhes assemelham, os que se parecem, tá? Porque ele disse, não é porque a criança é pequena que toda criança é inocente, porque Jesus sabia que mesmo a criança, né, tem um histórico espiritual ali atrás. Ele diz para aqueles que se assemelham àquelas criancinhas. Por quê? A criança já viveu, já tem histórias anteriores e desde o nascimento. Aí, para a gente entender essa comparação do físico com o espiritual, na própria leitura ele pergunta: já que o espírito, a criança já viveu, por que ela, desde que nasce, já não mostra quem é? Já não traz, desde o nascimento, tá? As suas características, né? Porque toda criança é uma fofura, né? É uma coisinha gostosinha, é uma coisinha. E aí ele está perguntando, mas por que a criança já não traz, já não mostra desde que nasce quem é? E aí os espíritos respondem que tudo é sábio na obra de Deus. Tudo é sábio, Deus sabe o que está fazendo. Quando, né, traz para o colo da mãe aquela criança que a mãe olha e já vê ali um anjo puro, né? Uma criança cheia de qualidades, uma criança cheia de doçura e já começa a projetar ali, né, tudo o que ela acredita de melhor. E aí, quando eu estava estudando esse tema, eu estava lembrando, eu tenho 3 filhos e a diferença da primeira filha para o terceiro são 10 anos. Então, quando meu filho nasceu, minha filha, o último, a filha já tinha 10 anos, ela se sente meio mãe dele, né? Só que, no meu caso, eu tinha na escola um adolescente, quando meu filho caçula entrou na escola, minha filha já estava no fundamental lá, já quase no ensino médio, ou já estava no ensino médio, não lembro. Então eu tinha um adolescente no ensino médio, né? E tinha um menino na época que eu acho que era maternal, que vai mudando o nome, né? No maternal. Então as reuniões escolares eram completamente diferentes. Quando eu chegava no maternal, no encontro com os professores, aí você via esses pais que olham para aquela criancinha e vê nele ali o projeto de perfeição. Tudo que a gente sonhou estava ali. E aí eu lembro que a mãe fazia assim: professora, eu comprei na minha época, tá, minha gente, dos meus filhos, era CD-ROM, tá? Eu comprei o CD-ROM do Coelhinho Sabido para estimular o cognitivo da criança. O que é que a senhora acha? Aí eu ficava parada. O pobrezinho mal sabe falar, a mãe já queria estimular o cognitivo com CD-ROM do Coelhinho Sabido. O menino fazia Kumon, fazia não sei o quê. E eu olhando. Eu tinha uma filha lá no ensino médio, começando no ensino médio, que era adolescente, que o bicho começava a pegar. Quando o filho chega na adolescência, a gente descobre que de anjinho, de perfeitinho, ele não tem nada. E que a gente precisa segurar a rédea para não perder o fio da meada da questão, né? E aí a gente vê a diferença, de que a gente sai desse processo da infância da perfeição. Porque quando é pequeno a gente acha que vai ter ali, né, tudo de mais perfeito. Porque quando a gente olha, a gente está completamente envolvido pelo apaixonamento que a infância traz. A gente está completamente envolvido.
né? Apaixonado. E ali a gente vê tudo de perfeição. E aí, quando a gente diz que tudo na obra de Deus é sábio, é exatamente porque é preciso esse período de apaixonamento. É preciso que a gente olhe para essa criancinha apaixonada, né? Que a gente se encante com aquele ser que está chegando, porque aí a gente se disponibiliza para cuidar desse ser quase que na integralidade. A gente passa a virar verdadeira leoa protetora daquele serzinho que está reencarnando para ter uma nova oportunidade evolutiva. Agora imagine se a gente ia ter esse carinho todinho com aquele serzinho que a gente acha que é perfeito, né? Se a gente, quando ele nascesse, a gente soubesse que foi um inimigo que me matou na vida passada. Se eu soubesse o histórico daquele, se não houvesse o esquecimento, se não houvesse esse apaixonamento por aquele serzinho, porque o apaixonamento faz a gente cortar até as energias antagonistas que a gente pode ter. Porque às vezes, quando a gente olha outro espírito, a gente sente uma energia de repulsa, que é muito uma memória inconsciente. Imagine que se eu não me apaixonasse por aquele serzinho, quando eu botasse no colo, sentisse a repulsa. Um reconhecimento de espírito a espírito através da energia. Então, como Deus a sabedoria de Deus é perfeita, ele faz, primeiro, quando o espírito se prepara para reencarnar, ele entra num período que os espíritos chamam de perturbação. Ele começa a perturbar-se porque ele precisa desligar-se das memórias que ele carrega. E aí ele começa, até que ele entre num processo de esquecimento e possa reencarnar nesse estado de pureza que a gente vê, que é assim, a criancinha, aquela coisa fofinha, meiguinha, e que nos apaixona, porque tanto o espírito, através dessa perturbação, ainda não tem consciência, porque essa consciência vai chegar um pouco depois. Tá? A gente sabe que do 0 aos 7 anos é o período que a criança tem maior propensão a ser trabalhada. E aí é que começam os nossos problemas quanto ao lidar com essas crianças. Porque do 0 aos 7 anos, pelo esquecimento, por essa perturbação que o espírito vai carregando, e ele vai, à medida que ele se desenvolve, ele vai tomando consciência, mas é na fase que a gente está apaixonado. E vocês já viram como é apaixonado? Rossando Klinger tem uma frase que eu adoro, ele diz, paixão é um estado de leseira que a gente entra. Se for com um parceiro, dura de 6 meses a 2 anos, nessa leseira. Que você, a amiga chega e faz, minha amiga, olha, tu estás com aquele rapaz. Rapaz, a pessoa faz, não, ele é perfeito. Você está enganada. Todo mundo está mostrando a você e você só vê perfeição. Então, na fase da infância, a gente entra nesse estado de leseira. E a gente tem dificuldade de enxergar naquela criancinha fofa, aquele serzinho que já começa a mostrar um traço de perversidade, um traçozinho de rebeldia, um traço... Porque a gente olha, já viu assim, a criança vai, bate na cara da mãe e faz... Mas ele é criança, ele não sabe o que faz, sabe? Sabe? Mãe, acorda, porque a hora é essa, do 0 aos 7 anos é a hora de a gente modelar, mostrar e estimular os talentos que a criança já começa a demonstrar, começar a estimular nele o que ele tem de melhor e começar a cortar aquilo que precisa ser aparado nas arestas. Mas é na fase do apaixonamento que a gente fica meio alesado. E aí é difícil, né? E aí a gente vai ter esses problemas lá na frente da adolescência, porque a partir dos 8 anos ele já começa a tomar consciência da própria reencarnação e já começa a apresentar os traços que ele traz de vidas anteriores. Já começa a sair dessa fase que ele fica de turbar, certo? E aí, mas a gente sabe que Deus faz exatamente para que a gente possa dar oportunidade e fazer os resgates que precisam ser feitos. Se a gente lembrasse, se o filho trouxesse logo, a gente rejeitaria. A gente não daria conta de amá-lo e encaminhá-lo, né? E aí a própria mãe entra nesse processo de apaixonamento, de encantamento com o serzinho, e o ser, na sua perturbação, traz para nós, certo? Traz, a partir do nascimento, a oportunidade de nos mostrar realmente
essa fase de pureza, de simplicidade, né? Essa coisa que espontaneidade que criança tem, né? Que a criança seja qual for, ela traz isso. Por exemplo, lá na creche, uma das coisas que me chama a atenção é exatamente a alegria que aquelas crianças e a amorosidade que elas têm, porque são crianças que têm uma vida muito dura. São crianças que têm histórico muito difíceis, que na maioria delas que sofrem, inclusive, de falta. Algumas falta de afeto, algumas falta de alimentação adequada, algumas falta. Eles sabem realmente o que é a falta, mas isso não interfere na amorosidade e na alegria deles ser quem são. Eles são felizes como se tivessem tudo. Então, se chega qualquer pessoa na creche, eles pulam em cima da pessoa, eles querem beijar, eles querem brincar, eles querem contar, eles querem tudo. E aí eles sentam e aí fica. Eu lembro que eu evito colocar no colo, porque se eu colocar uma no colo, as 42 querem, né? E o colo não aguenta. E aí eu sento e deixo ele do lado, assim, sem colocar no colo. E aí eu estava andando e uma menorzinha querendo o colo e eu brincando, disfarçando para não pegar. Como eu não quis pegá-la no colo, ela subiu nos meus pés, agarrou nas minhas pernas, eu andava e ela encangada, né? Encangada. Eu querendo andar e ela agarrada nas pernas, porque enquanto eu não coloquei no colo, ela não largou minhas pernas. E aí quando eu coloquei ela no colo, aí ela começa, pega meu cabelo e faz: tia, tu parece um artista de cinema. Tia, tu é tão linda. Tia, tu sabia que eu amo tu? Aí você está vendo que a gente tem que vir aqui pelo menos 2 vezes por semana, porque no mínimo a autoestima da gente sai assim, top das galáxias. E aí ela começa aí, tu quer contar uma historinha para mim? Tu quer pintar? E aí elas vão pintar com alegria, que parece que é a Xuxa que foi ali visitá-los. Pode ser qualquer pessoa. Eu falei do meu exemplo, mas pode ser qualquer um. Então, quem tem tristeza, quem está com a moral mais baixa, passa uma tarde lá na creche, vai sair lá ótimo. Ótimo, porque tudo para eles é alegria. E aí, para você ver o que é pureza e aprender nessa fase infantil que as crianças não têm consciência direita e trazem o melhor, porque como eles estão com os instintos confusos, eles trazem para o mundo, na fase infantil, o que eles têm de melhor. O lado luz, eles trazem amor, alegria. E aí, na época que eu tive câncer, muitos anos atrás, eu cheguei na creche careca. E eles estranharam, obviamente. E aí, a gente, antes das refeições, tem o hábito de fazer prece. E aí a gente estimula. Hoje, na época, minha creche era de criança de 0 a 7 anos. Por conta de algumas complicações, a gente ficou com crianças como creche mesmo, de 0 a 4 anos. Mas na época era de 0 a 7. Tinha os maiorzinhos. E aí a gente perguntava, eu estimulo primeiro a eles fazerem a prece e depois a gente faz uma prece, faz o Pai Nosso, mas primeiro eu faço quem quer fazer a prece e conversar com Deus. Aí uma maiorzinha, aí eles tinham perguntado a mim porque eu estava careca e eu expliquei que eu estava doente, estava tomando remédio, caiu o cabelo, mas estava tomando remédio para poder tratar a doença. E aí a menina, aí quem quer fazer a prece? A menina levantou. Ela tinha 7 anos. Quem quer fazer a prece? Ela levantou. Aí disse, pode começar, depois a gente reza o Pai Nosso. Aí ela, Papai do céu, hoje eu queria pedir de coração que você cure tia Andréa. Porque ela é tão boa, ela traz bolo e guaraná. E a gente não vai ficar bem sem ela. Veja, quando ela terminou a prece, e ela falou com uma força de coração, né? Que quando ela terminou, estavam todas as minhas amigas que estavam comigo chorando. E eu dizendo, aí eu disse para ela, olha, hoje eu tive certeza absoluta que eu vou ficar boa, porque Deus não vai deixar de escutar uma prece dessa. Uma pessoa que vai ficar sem bolo, por que ela me liga bolo e guaraná? Porque eu normalmente estou na creche nas festas. Toda festa eu estou lá, né? Então, toda vez que eu estou, tem bolo e guaraná. Porque tem alguma visita, tem alguém que vai fazer uma festinha para as crianças. Então, ela liga a minha presença ao bolo e guaraná. Veja o que é pureza de coração. E aquilo para ela era tão importante, aquele momento de festa de bolo e guaraná, que ela rogou a Deus com sinceridade, porque ela não estava brincando. Ninguém pediu para ela fazer aquilo. Ela se sentiu mobilizada.
Isso é a verdadeira pureza que Jesus diz. Vocês têm que se assemelhar, porque a gente não é assim. À medida que a gente vai tomando consciência da reencarnação, a gente vai trazendo questões e vai aprendendo. Você quer perguntar? Sensibilidade que muitos adultos não têm. Sim. Ou nela, ela sentiu. Sim. E eu vejo que eles sentem em mim a sensibilidade deles são aguçadas. E eles percebem que eu estou triste, que eu estou alegre, entendeu? A ponto de dizer assim, que hoje tu está tão cansada, né? E agradecer, porque ninguém percebeu, você aquela criança percebeu. Que a própria criança já tem esse nível de sensibilidade que a gente chama aberto até os 7 anos. Só quando a reencarnação está completamente, sai dessa confusão mental a partir dos 8, é que normalmente o chakra frontal, né, que é esse da sensibilidade, tanto que criança tem facilidade para ver espírito de vez em quando, de vovó, de fulano, porque ele tem ainda. Exatamente, tem ainda, e aí só a partir dos 8 anos, que quem não for médio ostensivo, aí essa sensibilidade vai diminuir, né? Mas a criança em si, ela tem essa facilidade, essa sensibilidade muito aguçada, né? Então, Jesus comparou as crianças, não porque toda criança é inocentezinha, porque Jesus tem conhecimento de causa e sabe que tem um espírito ali já com várias encarnações e com muitos débitos e com muitas dificuldades ainda, né? Principalmente no nosso planeta, ainda de expiação e provas, que ele tem uma bagagem. Mas ele se referindo a essa simplicidade, essa pureza da fase infantil do ser encarnado, dessa primeira fase da nossa encarnação, né? Que vai do 0 até os 7 anos. Então, ele se referia a essa fase em que as crianças trazem ainda não tiveram tempo nem de manifestar as suas tendências, nem de fazer nada tão errado ainda, né, que já gerasse consequências maiores. E nessa fase elas têm características realmente de pureza, de simplicidade e outras mais que a gente vai falar. E aí Jesus coloca dizendo que esse reino que a gente busca está dentro de nós, né? Então, e aí a gente vai buscar no Evangelho de Mateus, quando Mateus diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele dizendo assim: vocês podem ter tudo. Porque a gente pensa, né? Fulano não pode ter determinado carro porque é abuso. Fulano não pode ter fulano não pode vestir-se com esmero porque é vaidade. Fulano não pode. Ele tem aquela casa porque é orgulhoso, porque ele quer ser. Aí ele diz assim: primeiro, vocês busquem o reino dos deuses. Primeiro. Depois, o que for mais necessário lhe será acrescentado, materialmente falando ou não. Ou não, porque a gente não só vive em busca de coisas hoje, meio que anestesiado em busca de coisas. Mas ele diz, mas primeiro, por que ele diz assim, primeiro busque o reino de Deus? Veja que Jesus falava quase diariamente desse reino. E que para a gente tem que se assemelhar à criança para que a gente tenha acesso a ele. E aí ele diz, por que primeiro você busca o reino, para depois o resto que você merece lhe ser acrescentado? Né? E aí, por quê? Porque a partir do momento que a gente encontrar o reino de Deus dentro de nós, a gente está encontrando, a gente está criando um alicerce moral, certo? A gente está criando uma estrutura espiritual para saber lidar com tudo o resto que nos for acrescentado. E aí a gente se livra do risco de se escravizar aos bens materiais. Viver em função dos bens materiais. Se primeiro a gente estruturar o reino de Deus dentro de nós. Se primeiro a gente encontrar esse reino, a gente vai ter alicerce, a gente vai ter estrutura para saber lidar com isso e não se escravizar e não viver em função disso, esquecendo de todo o resto. Por isso que ele diz, primeiro você institui o reino de Deus, encontre-o dentro de você. Mereça, né, ser aceito no reino de Deus, porque a estrutura está pronta e todo o resto lhe será acrescentado. Ele não nos proibiu nada, ele só disse antes de qualquer coisa.
buscar esse reino de Deus. E que para buscar esse reino de Deus, vocês têm que se assemelhar às crianças. A criança da fase infantil, né? Da nossa encarnação. Que a criança nessa fase, a gente se pergunta, e como é que a gente vai se assemelhar a essas crianças, né? Aí a gente vai falar, a criança tem uma alegria espontânea. Como eu disse lá na creche, elas são felizes porque são felizes. Porque se você for buscar o histórico de cada um, motivo muito para ser feliz, não tem não. Mas elas são. Elas são alegres só por estarem ali, só por estarem brincando. Tudo para elas é motivo de alegria. É uma coisa contagiante, a felicidade. A minha filha é nefropediatra. E ela diz, aí todo mundo faz, mas deve ser muito difícil trabalhar com crianças. Elas, 90% são crianças sindrômicas, né? Crianças com síndromes severas, renais, que têm outros problemas mais. Aí faz assim, mas deve ser muito difícil trabalhar com crianças. E minha filha faz, não. Elas é que me dão energia e gás para viver. Porque eu saio de lá todo dia fortalecida com o que elas me entregam, porque elas são cheia de problemas, cheia de doenças, precisando de cirurgia, fazendo diálise, fazendo aquela... Mas elas só têm alegria e amor para dar. Eu chego triste e saio de lá nova, porque eu saio de lá renovada, porque elas trazem para mim, mesmo enfrentando dores tão profundas, né? Então a criança tem essa alegria espontânea. Todo dia para ela é dia de ser feliz, certo? Com pessoas, com coisas, com tudo. O dia da criança ser feliz é hoje, agora. Então ela acorda com a disposição que a gente diz, né? Um gás absurdo, certo? Para brincar. Se deixar a criança, ela vai brincar 24 horas. Ela tem gás para ser alegre e feliz 24 horas. Então, a primeira coisa que a gente precisa resgatar em nós é essa alegria, essa espontaneidade, que à medida que a gente vai se assenhorando da encarnação, através daquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai embotando. E a gente começa a focar principalmente nos desafios, nos problemas, e a gente vai aprendendo a alegria de existir. A gente vai deixando para lá essa alegria. Simplicidade, tá? Outra característica da criança. A criança... A gente aqui acha, e é muito mais em relação ao ego dos pais do que da criança, que criança precisa de coisas para ser feliz. Aí a gente vai atrás dos brinquedos mais caros, né, das festas maiores. Criança é simples. Então a criança vai ser feliz se você fizer uma mega festa de aniversário para ela, e ela vai ser feliz se você fizer um piquenique aqui no parque. Trouxer os amiguinhos e botar elas para correrem. Ela é feliz do mesmo jeito. Não é o que foi investido ou o tamanho do que você proporciona. Não é o brinquedo mais caro. Porque, não sei se vocês já perceberam, criança, você tá o brinquedo, ela fica feliz por meia hora. Daqui a meia hora ela quer o brinquedo do colega. Que às vezes não tem nada. É uma besteira. Mas ela quer aquele. Porque já perdeu a graça e não é o valor que faz a diferença para ela. A criança é simples, né? Então, para ela, jogar videogame ou pular corda é motivo de alegria. Ela não exige o videogame para ser feliz. Ela vai ser feliz se você for com ela para a praia cavar castelinho na areia. Ela vai ser feliz do mesmo jeito. Mas a gente, no nosso ego, é que acha que a criança precisa de cada vez quartos mais equipados, brinquedos mais caros, telefone celular que... Graças a Deus, essa semana tivemos a notícia que vai ser proibido telefone celular até o ensino médio. Menino, isso é um ganho. É um ganho, tem que tirar isso da mão dessas crianças, né? Pelo menos a gente vai tentar controlar o vício, né? Não é que é desnecessário, mas o uso indeterminado, como se está, é muito perigoso, né? E agora as escolas resolveram bater o martelo, eu acho isso excelente. Então, a simplicidade... A ausência de preconceito, criança não tem preconceito, tá? A criança brinca independente de cor, de raça, de religião. Se você for com seu filho para a praia e for sozinho, quando ele chegar na praia, a primeira criança que ele olhar, ele vai chamar para brincar. Ele não quer saber quem é. Ele não tem preconceito. Do mesmo jeito que lá na creche, a gente vê as crianças chegando, certo? As filhos dos amigos que vão visitar a creche e se mistura de igual para igual. Nós, adultos, não chegamos e nos misturamos de igual para igual em lugar nenhum. A gente até se segrega por muita coisa. O preconceito é aprendido dentro de casa.
Que a gente começa, não brinca com fulano, porque fulano é assim. Não vá para aquele lugar, porque ali só tem gente assim. Fecha o vidro do carro, porque fulano pode pegar. Ele vai aprendendo, mas ele na infância, para ele é todo mundo igual. Ele não tem isso. Ele quer saber que o outro é alguém que vai trazer alegria e vai brincar com ele. Para ele está tudo certo, a partir daí. Então a criança tem essa simplicidade e a gente precisa aprender e resgatar. Não é nem aprender, resgatar em nós a simplicidade das crianças. A ausência de preconceito. Sem milindre. Já viu criança quando briga? Corta aqui. Não dá 5 minutos, eles estão juntos de novo de bem. Né? Criança quando briga, faz, corta, tô de mal. Com 5 minutos está todo mundo junto brincando, já esqueceram. Com os adultos é assim? Menino, é quando dá milindre, né, que é resultado do nosso orgulho, certo? Por isso que Jesus diz lá, os puros do coração não têm espaço para orgulho e egoísmo, não tem, certo? Mas as crianças, ainda que não aprenderam, não guardam rancor. Ela corta com 5 minutos, já esqueceu, daqui a pouco está brincando. Tanto que os pais já dizem, fulano brigou com fulano, deixa, daqui a pouco eles se resolvem. Os adultos se resolvem daqui a pouco. Tem gente que briga, que leva encarnações, gente. Pode ler o Romance Espírita, que o que mais tem são intrigas que acompanham os adultos por encarnações. A criança não. Ela não cultiva em si o rancor e o milindre, tá? A humildade, né? A humildade de estar sempre disposta, certo? A brincar, a aceitar, a perdoar, tanto que não guarda nenhum rancor, certo? A humildade, a fala com amor, certo? A criança, na fase da infância, ela fica o tempo todo para o pai e para a mãe, te amo, te amo, te amo, te amo, amando todo mundo, né? Ela, para outra criança, certo? Ela, como as crianças da creche que eu falei, minhas crianças só têm até 4 anos, certo? Então, exatamente nessa fase de infância fofa, né? Que todo mundo é lindo, que tudo é maravilhoso, né? Que tudo é bom, tudo é belo para elas, tudo que você mostra, todo brinquedo, toda brincadeira, tudo é bom, né? Tudo para elas é bom. E aí, essa amorosidade, essa disponibilidade para ser alegre, para ser bom, né? E de festejar a vida, porque a vida para uma criança é uma eterna festa, é uma eterna alegria. Né? Por isso que fazem balbúrdia, porque se botar a criança aqui, ela não vai ficar sentada escutando palestra. Então ela vai tentar correr, ela vai tentar brincar, ela vai mexer com quem está lá atrás, porque para ela a vida é uma festa. E aí ela vai tentar festejar, correr e alegrar aonde ela estiver. Aonde ela estiver. O ambiente que ela tiver, ela vai tentar fazer a alegria e trazer essa alegria, essa espontaneidade. Né? E é quando a gente desenvolver em nós, trazendo de volta essa criança, certo? Essa criança que habita em nossos inconscientes, porque nós já fomos crianças, já passamos por essa fase da infância, já nos assenhoramos da nossa atual condição espiritual reencarnatória e embotamos muitas dessas características infantis, né? Muito dessa criança ficou lá guardado no meu inconsciente, porque por aprendizado dos outros, eu terminei deixando para lá. E não só a criança traz essa coisa pura, mas a alegria e a espontaneidade nos acompanha até mais na frente. A minha primeira formação é de odontologia. E aí, depois de muitos anos de odontologia, eu tive câncer, tive que sair da odontologia e entrei para a psicologia. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque na minha fase, eu entrei, eu já tinha 3 filhos, marido, trabalho. As minhas amigas só falavam dos problemas dos filhos, do marido, os problemas financeiros e os desafios da vida de adulto. Quando eu entrei na faculdade, as minhas colegas tinham a idade dos meus filhos. Eu era a tiazinha da turma, né? Até porque eu fui estudar de manhã, que era a hora que os meninos estavam no colégio. E aí era só a turma muito jovem, né? 17 anos, 18 anos. E aí, menina, eles tinham uma alegria, uma espontaneidade que eu fazia. Primeiro, ninguém reclamava de dinheiro, porque era todo mundo liso e vivia de mesada. Então, reclama de quê? Né? Eu também, tá? Porque eu parei de trabalhar e aí eu vivia com a mesada que o marido dava, que era igual dos meninos, que ele fazia se aumentar a sua, eu vou ter que aumentar a deles. Então, é igual. Então, eu também vivia, e ele já pagava a minha faculdade, né? Então, eu também vivia ali. Então, ninguém falava, ninguém se preocupava com boleto, porque
Dinheiro ninguém tinha. E a vida era um leque de possibilidades, de oportunidades. Então, eles tinham espontaneidade, uma alegria, que já acordam com uma vibe maravilhosa. Fazer, meu Deus, eu quero ficar aqui. Isso aqui é bom, o povo fica tudo reclamando. Aí eu me lembro que eu conversei com a professora, dizia assim, eu queria fazer o meu TCC, depois não tive coragem porque ia dar muito trabalho, e aí eu não tinha esse tempo disponível, para saber qual é a fase da vida que a gente perde isso. Que a gente deixa para trás essa jovem alegre, cheia de vida, cheia de oportunidade, que tudo é festa. As meninas acordavam alegres, eu disse, meu Deus, vocês têm um gás que eu não sei de onde é que vem isso. Mas elas tinham isso. E eu dizia, onde foi que a gente perdeu isso? Onde foi que a gente deixa para trás isso aí? Que a gente deixa a infância, todas essas características da criancinha, e na juventude. Já viu um bando de jovem adolescente quando se reúne? É uma festa. É uma festa. E qual é a fase do adulto que a gente perde isso? E que a gente passa a se sentar só para contar os problemas? E deixa para trás tudo isso que caracteriza a simplicidade, a humildade, né? E começa a ver, e enxerga o lado bom da vida. Qual é a fase que a gente perde isso, né? Mas a partir do momento que a gente resgatar em nós a alegria, a simplicidade, a humildade, né? A ausência de preconceitos da nossa fase de infância, que está em nós ainda, né? Embotada, todo o resto das coisas nos serão acrescentados. Não foi isso que Jesus colocou no Evangelho? Primeiro, busca esse reino do céu, que é o reino daqueles que se assemelham às crianças. Então, a partir do momento que a gente resgatar em nós essas características, o resto que merecemos será acrescentado. Mas primeiro a gente precisa da saúde, porque senão, provavelmente, por não resgatarmos e não ainda termos entrado em contato com esse reino de Deus dentro de nós, que a vida da gente passa a ser um rosário de problemas, né? A ponto de a gente ser tão irracional quanto a isso, que a gente muitas das vezes compete até para ver quem sofre mais. Já viu como é adulto? Se eu chegar para a Silvinha e dizer, mas Silvinha, tu não sabe o problema que eu estou passando, né? Olha, você não tem nem ideia de como está lá no centro, na creche, não sei o quê. Aí Silvinha faz, é porque tu não sabe como é que está aqui. Porque se eu for te dizer como é que está aqui, porque a gente vai competir para ver quem é mais sofredor, quem é mais coitadinho, quem está passando por mais dificuldades. Né? Não, quem é mais doente aí é que é complicado de achar mesmo, né? É, porque tem as doenças físicas, né? Você não sabe que eu estou cheia disso, daquilo, eu estou enfrentando. E esquece que as doenças são resultados das nossas conquistas, né? A gente mesmo é que cultiva. Aí depois que elas chegam, a gente faz, coitadinho de mim. Tem aquela história de dizer assim, do nada, a pessoa diz, olha, do nada não existe nesse planeta. Foi cultivada há anos o gatilho das emoções desequilibradas, dessa coisa que o adulto entra feito um looping adoecido e não olha para a beleza do existir, do mundo, né? Das coisas boas que, apesar de todos os desafios, tem, que a criança vê, que a criança ainda está, né, naquela espiritualmente naquela perturbação e vê a vida como minhas colegas de faculdade viam, como um livro aberto só para a gente escrever coisa boa todo dia. Todo dia. E tudo era motivo de festa, né? Tudo era motivo de sorrisos e alegria. Tanto que eu disse, olha, se eu pudesse, até hoje eu estava estudando. Olha que eu fiz 5 anos de psicologia, depois mais 5 anos depois. Porque eu não queria mais sair dentro da sala de aula. Aí meu marido disse, está na hora da gente começar a brincar de ganhar um troquinho, né? Para ver se diminui. Está na hora da gente começar a brincar. Depois você volta para essa coisa de não querer mais sair da sala de aula. Mas a gente tem que recuperar essa espontaneidade, essa alegria, né? Todos os dias, porque todos os dias o mundo nos oferece essa beleza, né? Vocês que moram aqui na Zona Sul, todos os dias você sair para trabalhar olhando para o mar. Muita gente toma café olhando para a praia. É uma bênção. De todos os dias a gente está alegre por estar olhando por uma coisa tão linda da natureza, né? Todo dia eu acordo com os pássaros, que eu não sei nem de onde vem, mas que todos os dias estão pelos meus telhados. Eu acho a coisa mais linda acordar com os pássaros cantando. Ali, acredito eu, porque em volta tem muita fruteira, né? Muito pé de manga, essas coisas, eles ficam por ali. E aí, é uma bênção.
né? Como diz aquela prece de gratidão de Amélia Rodrigues, né? Tem tanta gente que não escuta, a gente tem que agradecer porque eu posso escutar o canto do pássaro, porque eu posso ver o mar, porque eu tenho amigos para conversar. É que é isso que criança faz. Eu sou feliz porque eu tenho alguém para conversar comigo, brincar comigo, tá certo. E o resto dos problemas a gente resolve. Mas eu sou feliz porque tem alguém para brincar comigo. Então, se eu tenho alguém para dividir a existência comigo, muito obrigada. Ah, se eu estou doente, ainda bem que eu tenho médicos, acesso à medicação, à alimentação, a remédios. Só por isso eu sou feliz. Porque tem muita gente que não tem no nosso planeta. Muita gente que não tem. Então, resgatar essa criança é ver a vida com mais alegria, espontaneidade, humildade, pureza. E dizer, poxa, nem está tão ruim. Porque tem muita coisa boa, né? E a partir das coisas que serão acrescentadas de acordo com as nossas escolhas. Quando a gente falou de doença, a doença, muitas das vezes, é resultado das nossas escolhas equivocadas. Eu me alimento mal. Quando vem a doença, aí coitadinho de mim, não. Eu escolhi equivocadamente comer errado e sabendo que aquilo poderia me causar problemas, né? Por exemplo, o cigarro tem escrito lá. O Ministério adverte que fumar faz mal à saúde e pode até matar. E bota umas figuras assim terríveis. E as pessoas fumam. Eu estou escolhendo adoecer meu corpo. Estou escolhendo. É escolha. O que vai me ser acrescentado depende do que eu estou escolhendo. Depende de eu encontrar o reino de Deus e depende do que eu estou escolhendo. Então, a gente precisa escolher corretamente. Como as crianças fazem. A criança escolhe. Se você perguntar à criança o que ela quer fazer, ela escolhe corretamente brincar, ser feliz e aproveitar a vida. Né? Ela vai sempre escolher certo. Tá? E aí, a dor e o sofrimento chegam através exatamente das escolhas equivocadas. E a gente vive buscando lá fora, como antigamente na época do Cristo fazia, achando que o reino de Deus seria um reino instituído pelo Cristo e que ele iria dominar. A gente continua buscando lá fora um domínio, um reino que está dentro de nós. Que o próprio Cristo diz, o reino nem adianta, não está aqui nem está ali, está entre vocês. Né? Isso, a potencialidade dessa criança pura está em nós. Todos nós temos essa potencialidade. O próprio Evangelho de João coloca, vós sois deuses, tá? E Jesus pontua, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Veja, Jesus coloca a gente como Deus, no Evangelho de João, e diz tudo o que ele fez, a gente pode fazer, tá? E aí o que é que Jesus fez? Jesus caminhava incansavelmente, atendendo as pessoas, solicitamente. Aonde tinha dor, sofrimento, ele ali chegava para consolar, para curar, para ajudar. Tá? Toda a sua história se pauta nisso, na solicitude, na benevolência. E ele não olhava quem não, tá? Ele não julgava quem ele estava atendendo. Simplesmente ali havia necessidade, havia dor, havia sofrimento, é ali que eu estou. Então, se Jesus disse tudo o que ele fazia, a gente pode fazer e muito mais, o que é que a gente tem que fazer? A gente acha que é a gente botar a mão e curar tudo que é cego, né? A gente tem que, como Jesus, caminhar nas estradas da vida. Lógico que a gente não vai mais como ele andar por aí, mundo afora. Mas aonde a gente andar, vai ter gente que necessita da nossa solicitude, da nossa benevolência, da nossa mão amiga, da nossa palavra, do nosso sorriso de consolo, da nossa alegria, da nossa espontaneidade, da nossa caridade, e por aí vai. Assim como Cristo fazia, assim como ele nos ensinou, incansavelmente, ostensivamente, porque Deus, em sua sabedoria, também promove todo o tempo a oportunidade de a gente fazer isso. Por onde a gente anda, tem alguém que precise de nós, da nossa presença ali. Aí a pessoa fala assim, mas parece que você foi mandada. Foi. Porque Jesus sabia que você passando ali ia cruzar com aquela pessoa que precisava de você, né? E 30 anos depois do Cristo, o considerado maior dos seus discípulos, que era Paulo de Tarso, afirmou, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. O que é que Paulo fazia? Caminhava difundindo
a história do cristianismo e fazendo exatamente o trabalho que aprendeu através da doutrina do Cristo. E aí o que é que ele disse? Já não sei o que vive, é o Cristo vive em mim. Porque ele encontrou o quê? O reino de Deus dentro de si próprio. E aí ele passou a expandir isso por onde ele passava. Já temos todas as potencialidades, já nascemos com a potência divina em nós, o reino de Deus está dentro de nós, para que a gente possa acessar, mas aí a gente se pergunta, o que é que nos falta para a gente ter tanta dificuldade de encontrar esse reino de Deus, para que a gente possa se assemelhar como essa criança e para que a gente possa realmente seguir os passos do Mestre Jesus. Aí na questão 909 do Livro dos Espíritos diz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Kardec pergunta, né? Se o homem pode vencer suas imperfeições, certo? Só pelo seu esforço. E aí o Espírito responde sim, e frequentemente fazendo um esforço muito insignificante. O que lhes falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Ele diz, todo mundo pode vencer suas imperfeições, trazer de volta a criança divina para o dia a dia e vencer-se, evoluir, crescer e encontrar o reino de Deus. Mas o que é que falta? Vontade, esforço, vontade, querer. Porque a gente quer tudo pronto no nosso colo. A gente quer que venha, mas a gente não quer ir. E tudo no Evangelho de Jesus é ação. Ele nunca disse, me aceite que eu vou fazer por vocês. Não, a partir do momento que você seguir meu Evangelho, tudo eu vou resolver para vocês. Ele, toda vez que ele andava e que ele atendia a qualquer pessoa, ele dizia, vá e não voltes a pecar, para que mal ou pior não te suceda. Ele disse, olha, vá e mude. Porque se você continuar do mesmo jeito, pode ser até pior. Ele não disse, resolveu o seu problema, daqui para frente tudo serão flores. Não, vá. Aí ele disse, venha a mim todos vós que sofreis. Ele não disse, eu vou até você, não. Ele disse, venha para mim. Caminhe, se esforce e chegue a mim. Encontre o reino de Deus, todos vós que sofreis, que estáis desamparado. Então, tudo é ação, tá? Tudo, mas para a gente agir, a gente precisa se esforçar, precisa ter vontade. A gente precisa querer encontrar o reino de Deus dentro de nós. A gente precisa acessar, né? E trazer todas essas características da infância na medida do possível, tá? Porque ninguém, como uma criança, pode passar 24 horas brincando. A gente tem obrigações e responsabilidades, mas a vida não precisa virar um fardo. A vida pode ser, sim, né, muito mais alegre, muito mais leve, muito mais pura a partir do momento que a gente vença em nós os preconceitos, que a gente aceite o outro sem muitas ressalvas, respeite o outro como ele é, sem querer dizer a ele como ele tem que ser, que ele tenha que ter a minha religião ou que ele tenha que fazer ter o meu partido político ou que ele possa ter as mesmas opiniões que eu tenho, simplesmente aceitando o outro por ser um irmão, um amigo que está do lado e que está aqui nesse momento, às vezes precisando de mim, às vezes eu precisando dele, e aí a gente vai desenvolvendo, trazendo para nós a humildade, porque nós somos reencarnados, codependentes, a gente precisa um dos outros o tempo todo. Nós somos a criação de Deus que, desde que nascemos, precisamos dos outros, porque uma criança, se não for cuidada e alimentada, ela morre. Já viram como o bezerro nasce? Ele sacode, daqui a pouco ele está em pé e ele sabe onde vai mamar. Faça isso com a criança, ela morre de fome. A criança, nós, seres humanos, precisamos um dos outros, somos codependentes. Então, por que eu acho que aquela pessoa pode ser diferente de mim ou que eu não precise do que ela sabe? Porque, às vezes, o saber dela vai ser muito mais útil em determinada situação, como o meu pode ser útil em outra. Não existe ninguém tão sabido que não precise do saber do outro, por mais diferente que o saber seja, que o conhecimento seja, da transformação que seja, né? Total, total. E às vezes aquela pessoa faz muito mais por você do que Não, e tem muito para ensinar. E tem muito para ensinar, né? Através da experiência de vida e do sabedoria de vida que adquiriu.
Porque uma coisa é o saber cognitivo, né? Desenvolvimento da inteligência. Outra coisa é a experiência de vida e o saber adquirido com a experiência de vida, que pode, né, nos trazer, nos salvar de dificuldades que a gente não tem conhecimento, nem tem a experiência adquirida que o outro teve, né? Mas ainda vivemos hipnotizados pela matéria, né? Pela conquista ilusória, ainda vivemos hipnotizados achando que precisamos cada vez. E agora a sociedade, porque a mídia traz isso para a gente, né? Que a gente precisa daquilo, né? A minha filha diz assim, vamos ali em tal lugar, tipo assim, vamos ali no shopping, ela faz, vou não, porque a gente vai no shopping, a gente cria necessidade. A gente vai passando, olha uma coisa e acha que precisa daquilo, não precisa. Mas só da gente ver, a gente tem certeza que a gente tem necessidade daquela coisa. Porque a mídia faz isso, fica enchendo a gente de necessidades. E a gente hipnotizado pelos prazeres da matéria, a gente vai se perdendo da criança. E vai cada vez se embotando, né? Mais trabalho, mais boleto, mais dificuldade, né? Aí quando a gente está em dificuldade, a gente fica irritado, aí tem dificuldade de convivência, e por aí a gente vai se perdendo. A gente vai perdendo exatamente o que Jesus disse que a gente precisa desenvolver em nós, ou trazer de volta, né? Que a gente traz da fase infantil. E aí, ainda tem, dá para terminar. Paulo de Tarso, ele foi questionado quanto ao passado. Você sabe que Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, ele perseguia cristão, matou muita gente, né? E inclusive Estevão, seu cunhado, né? E perguntaram, Paulo, o que é que ele ia fazer? A partir do momento que ele se transformou em Paulo, virou cristão, o que é que ele ia fazer com o passado, né? Que ele carregava? O que é que ele ia fazer a partir dali? Desse passado, de tanta coisa difícil que ele fez. Aí Paulo responde, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Como que ele diz, o que passou não posso mudar não, aí está plantado, alguma hora eu vou ter que dar conta disso, agora eu sigo rumo ao alvo. Porque quando a gente para na culpa, no erro, dizendo, eu não mereço ser espírita, eu não mereço a bondade dos espíritos, eu não mereço ser cristão, porque eu fiz isso, porque eu sou assim, eu ainda não sou digna, sou o que eu fiz de errado agora. O que é importante para Jesus, para Deus, é que hoje eu quero ser um pouco melhor do que já fui nessa encarnação e nas encarnações anteriores. Né? Então, assim, isso, né? Porque a culpa faz isso. A culpa é extremamente destruidora, é um dos sentimentos mais destruidor e adoecedor que existe. Se Paulo fosse se remoer de culpa porque perseguiu e matou Estevão e Cristão, ele não tinha chegado a lugar nenhum. Ele não tinha feito nada. Ele só o que eu fiz, eu deixo para trás. Agora para frente eu vai rumo ao alvo. Vai para aquilo que eu me destinei, né? Então, para que a gente possa instalar esse reino de Deus e se assemelhar às crianças, é preciso que a gente haja com lealdade àquilo que a gente acredita e faça as escolhas corretas. A gente faça as escolhas pertinentes ao alvo que a gente abraçou, que é ser um pouco melhor, vencer em mim o preconceito que eu aprendi depois da minha infância, vencer em mim o orgulho que ainda atrapalha a minha existência e dificulta o meu caminhar, né? Que coisa pior do que orgulho ferido, o que é melindre? Orgulho ferido. A gente não consegue, todo mal daqui a 5 minutos tá junto. Não consegue. A gente fica preso, feito um disco arranhado. E aí, onde encontrar, vai contar. Tu sabe o que fulano fez comigo? Porque não basta a gente ter raiva, Melinda. A gente tem que espalhar para os outros. Para que o outro fique com raiva também. Né? Vê que coisa doente, né? É irracional. Adulto, muitas das vezes, age com irracionalidade. Certo? A maturidade é que faz a pessoa silenciar, refletir, digerir, para poder expelir. Mas quando a gente está na fase imatura, a gente começa a espalhar, porque eu quero que todo mundo fique com raiva, irritado, que todo mundo não goste. Né? Então a gente precisa ser mais leal àquilo e saber fazer as escolhas, resgatando em nós o bom, o belo, né? A alegria, a amorosidade que a criança tem na sua infância, certo? Começar a caminhada rumo a esse reino que Jesus tanto pontuava, construir em nós a ponte que vai nos levar a esse reino. Esses erros que a gente comete ainda são da nossa imaturidade, da nossa ignorância espiritual, da nossa condição ainda evolutiva espiritual. Ainda somos espíritos imperfeitos, cheios ainda de imperfeições. E essas imperfeições geram, muitas das vezes, escolhas erradas. Mas está na hora de a gente começar a refletir e começar a pensar realmente qual é o nosso alvo.
e caminhar, como Paulo fez, com lealdade para essa destinação, né? Que é buscar esse reino de Deus. E se perguntar nos meus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria, né? Nos meus passos. Aí eu digo, tem a regra de ouro, não precisa nem conversar com Jesus. Eu já digo a resposta. Fazer o outro que gostaria que o outro lhe fizesse. Ponto. Não precisa mais nenhuma filosofia de nada para instituir esse caminho à pureza e ao reino de Deus. Fazer o outro. Porque a gente só quer coisa boa, a gente só quer o bem, o amor. Então, não tem errada. É a regra de ouro, né? Então é preciso a gente deixar vir essa criança que habita em nós. Essa criança da infância que é fofa, que é amorosa, que é meiga, né? E que tem essa alegria espontânea, que tem essa ausência total de conceitos estabelecidos em relação ao outro, à classe, a qualquer outra característica, que não enxergar o outro como ser humano como eu, falho imperfeito com direitos às oportunidades que a vida oferece, né? E aí a gente lembra Chico Xavier. Falando em pureza e simplicidade, para mim, Chico Xavier foi a pureza, dentre nós espíritas, a pureza e que eu tive a oportunidade de ver. Chico foi a pureza e a simplicidade reencarnada. E aí se fala muito da mediunidade de Chico, né? Das cartas, os filmes em volta da mediunidade de Chico. Mas se Chico não fosse médium, ele ainda seria a personalidade do século passado do nosso país. Só pela característica de pureza e simplicidade que ele carregava. Ele já seria um homem excepcional, se ele não fosse médium. Só pela exemplificação de simplicidade e pureza. Chico, sim, sabia o que era se assemelhar a uma criança. Na alegria, na simplicidade, na pureza. E ele veio entre nós espíritas para educar. Para mostrar que é possível. Se Chico pode, qualquer um de nós pode. Ele veio para exemplificar. E o que é que a gente foca, principalmente em Chico? A mediunidade. E menos no aprendizado da pureza e da simplicidade, né? A gente quer cada vez mais o destaque que ele nunca quis, que ele nunca pediu. E aí, para que a gente possa encerrar, tem uma letra de uma música de Milton Nascimento, que eu amo, que eu vou pedir licença a Milton, que eu sei que não vai nem mais, está avisado que eu pedi licença, tá? Para dar uma mudadinha, porque tem uns termos que eu não gosto, aí eu vou dar, que exemplifica muito para a gente esse contato, para deixar vir essa pureza e entender o que é a infância de sentimentos puros. Eu vou ler, tá? Que eu não vou cantar, que eu não vou fazer isso com vocês. Mas aí ele diz: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que uma bruxa me assombra, o menino vem e me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. E eu não posso, não quero e não devo viver como toda essa gente insiste em viver. E aceitar sossegado qualquer maldade ou imoralidade que insista em dizer que é coisa normal. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Bola de meia, bola de gude. Um solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, toda vez que o adulto fraqueja, essa criança que me fala de amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor, vem para me dar a mão. Que nós possamos andar de mão dada com essa criança que habita em nossos corações, com essa criança que nos ensina todos os dias essas características do homem do bem, que ela tem na infância espontaneamente e que a gente em algum momento da vida adulta deixa para trás. Mas essa criança, como diz meu nascimento, está no meu coração. E ela, a qualquer momento, estende a mão para me socorrer. Principalmente no momento que a gente fraqueja, que a gente está triste, que a gente está com medo. E aí, ele ainda complementa. Um solidário não quer solidão. Quem é solidário, quem junta-se com as crianças, quem dá as mãos pelo bem, por um mundo melhor, por um mundo mais justo, mais alegre, mais humanitário, nunca estará só. Nunca.
A solidão é característica de quem se perde, de si e do outro. Mas quem é solidário, quem arregaça as mangas e dá as mãos por um mundo melhor, jamais estará sozinho. Que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, as suas crianças interiores, né? E que nós possamos fazer o caminho solicitado pelo Cristo de nos assemelhar a essas crianças. Possamos trazer em nossos corações e nas nossas ações todas essas características que a infância nos ensina. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos hoje, agora e sempre. Então, meus queridos, quanta coisa maravilhosa, não é? Para a gente refletir nessa criança interior dentro de cada um de nós. E Joana de Anjos tem uma frase, quando você falava de solidário: quem é solidário jamais será solitário, né? E é exatamente isso, né? Esse resgate íntimo. Obrigada, minha querida. A palestra fica gravada, viu? Depois a gente edita bem bonitinho para o nosso canal do YouTube. Sigam o canal do YouTube, as palestras estão lindas lá, bem editadas pelo nosso querido André. E nós vamos ter uma caravana dia 15 de fevereiro. A gente vai para Belo Jardim dessa vez. E aqueles que quiserem participar, podem participar. A gente sempre está levando doações para os nossos irmãos, tá? E aqueles que quiserem também fazer alguma doação, sempre muito bem-vindo, tá? Tem alguém vindo à casa a primeira vez? Acho que não, né? Tem? Sim, senhor. Certo. Pois não. Mas pode fazer. Todas elas se dão bem na vida. Todas as pessoas que eu vejo são médicas, pessoas que são justas, são pessoas que são. Sei. Olha, exatamente. Como como a nossa amiga trouxe, né? Tão bem que o reino de Deus não é desse mundo. E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, que existe uma coisa chamada lei de retorno, tá? Então, todo aquele que ele... Oi? Mas quando a gente fica vendo de uma forma horizontal o se dar bem aqui nesse mundo, a gente vai estar com esse pensamento. Mas a gente imaginar que nós somos espíritos imortais e que nós teremos que responder, se não for nesse mundo, certamente será no nosso verdadeiro lar. E veja, eu não acredito que uma pessoa que é corrupta, que é desonesta, ela é feliz. Ela não se deu bem, não pense dessa forma, ela se deu muito mal, porque quando ela estiver diante da sua consciência, ela vai estar muito mal. Certo. Mas tenha certeza disso, viu? Ninguém passa impune dos seus crimes interiores, não. Vamos então fazer, vai ter passes aqueles que querem, tá? Tomar o passe. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. André, por favor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, derrama a tua luz divina sobre todos nós, sobre esta casa evangelizadora, que essa luz divina possa transformar-se em bálsamos para os nossos males físicos, espirituais e emocionais, despertando em nós essa criança alegre, espontânea, humilde, para que possamos expressar na nossa caminhada a pureza semelhante a uma criança e possamos assim encontrar o reino de Deus em nossos corações.
Que essa luz divina se espalhe pela casa dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, dos inimigos, os locais de dor e sofrimento, que possa tocar o coração dos líderes religiosos, dos líderes mundiais, para que a palavra de ordem no nosso planeta seja fraternidade. Que essa fraternidade possa se espalhar nos países em guerras e em flagelos destruidores, minimizando as dores e os sofrimentos. Que essa luz divina permita a companhia dos teus obreiros do bem para nos proteger, afastando de nós os espíritos que transitam pela violência, encarnados ou desencarnados, e que possam iluminar a nossa caminhada, para que a passos firmes possamos com lealdade seguir aquilo que acreditamos. Sobre a égide do Mestre Jesus, timoneiro da nossa jornada, profundamente gratos pela oportunidade que tivemos na noite de hoje, nesta casa de amor, pela presença da tua luz, dos teus mensageiros de luz, dos teus obreiros do bem, dos trabalhadores dessa casa encarnados e desencarnados, que nesse momento pedimos permissão, Senhor, para dar por encerrado e que tua luz esteja entre nós, que os bons espíritos nos iluminem hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja.